Olá a todos, bem-vindos a esta nossa análise de hoje. O objetivo aqui é entender a verdadeira mecânica das emoções humanas, indo bem além daquelas explicações superficiais do senso comum. Todo mundo sente alegria, medo, tristeza e raiva ao longo da vida, certo? Mas o que realmente forma um episódio emocional? Bom, vamos mergulhar nisso e ver o que a ciência da análise do comportamento tem a revelar de forma bem didática. Para começar, é preciso desafiar uma ideia que está super enraizada na nossa cultura. O senso comum costuma ditar que um evento no ambiente causa uma emoção interna e que essa emoção, por sua vez, causa o nosso comportamento. Dizemos o tempo todo, bateram a porta por causa da raiva, tratando a raiva como a origem da ação. Mas a virada de chave do behaviorismo radical é simplesmente fascinante. Na verdade, o ambiente dispara, ao mesmo tempo, tanto a emoção quanto o comportamento externo. A emoção não causa a ação. As duas coisas são reações interligadas e simultâneas ao mesmo contexto ambiental. E aqui está o nosso roteiro dividido em 5 passos rápidos. Vamos passar pelo mito da causa interna, depois operantes e respondentes, aí vamos dissecar a raiva, analisar o paradigma da ansiedade e, por fim, entender o poder do ambiente. Então, vamos para a parte 1. O mito da causa interna. Por que os fantasmas internos não explicam nada? A análise do comportamento traz uma sacada brilhante. Tudo o que acontece dentro da pele, como os sentimentos e as reações corporais, tudo isso ainda é comportamento e precisa ser explicado pelas mesmas regras de interação com o ambiente. Dar um status de causa para a emoção cria uma ilusão que basicamente encerra a investigação cedo demais. Se a explicação para uma briga for simplesmente ter raiva, a análise para por aí. Em vez disso, a emoção precisa ser vista como um fenômeno complexo que altera a predisposição de um organismo para agir de certas maneiras, sempre sob o controle de uma classe específica de estímulos. O que nos leva à parte 2, operantes e respondentes, as engrenagens do comportamento. A primeira engrenagem é o comportamento respondente. Podemos pensar nisso como os reflexos físicos involuntários do organismo. Eles são eliciados por um estímulo antecedente específico, como uma herança da evolução biológica para garantir a sobrevivência da espécie. Exemplos clássicos e universais são a pupila do olho contraindo automaticamente com uma luz forte ou a boca enchendo d'água ao ver um prato de comida muito apetitoso. É uma relação totalmente inflexível. O estímulo acontece e a resposta física vem na hora. Já a segunda engrenagem é o comportamento operante. Diferente dos reflexos involuntários, as ações operantes são aquelas emitidas ativamente pelo organismo. Elas operam no ambiente para produzir uma consequência. E o grande ponto da teoria do B.F. Skinner é exatamente esse. São essas consequências que vão moldar ou manter essas ações no futuro. Se a ação resulta num reforço, a chance de repetição no mesmo contexto aumenta. Se resulta em punição, a chance diminui. Simples assim. É muito interessante observar como essa fórmula, que parece super abstrata, traduz a vida real perfeitamente. Ela mapeia o que chamamos de contingência operante. Temos a operação estabelecedora, que define o nível de motivação no momento exato, depois, o estímulo discriminativo, que funciona como um farol, avisando que uma certa ação vai ser recompensada ali. Daí vem a resposta em si e, por fim, a consequência, que pode ser reforçadora ou punitiva. Essa equação mostra direitinho que nenhum comportamento surge do nada. Ele depende totalmente de um contexto motivacional atual e de um histórico contínuo de consequências. Vamos para a parte 3, dissecando a raiva. O que realmente significa estar com raiva? Podemos visualizar um cenário bem tangível para iniciar o mapeamento. Vamos imaginar um torcedor fanático que acabou de assistir ao time do coração perder uma partida decisiva. E, o pior, por causa de um erro absurdo de arbitragem, daqueles imperdoáveis. O que exatamente compõe a explosão emocional que vem logo a seguir? Quando essa punição injusta acontece no jogo, uma verdadeira cascata de reações é disparada em vários níveis. No passo 1, os reflexos respondentes entram em ação de forma involuntária. O coração dispara, a respiração fica ofegante e o rosto imediatamente fica vermelho. No passo 2, a probabilidade daquelas respostas operantes agressivas, como xingar, reclamar alto ou dar um soco na mesa, aumenta drasticamente. E no passo 3, o valor das coisas ao redor sofre uma mutação. A eficácia de reforçadores normais, como bater um papo tranquilo na sala, simplesmente desaparece, dando lugar a uma urgência de isolamento. É por isso que a raiva não é uma coisa lá dentro, mas sim essa alteração gigantesca e sistêmica de todo o repertório do indivíduo. A perda do jogo por causa do juiz atua como a nossa grande condição inicial.
Reparem que ao mesmo tempo em que ela causa aquela resposta física automática de taquicardia, ela também vira o estímulo discriminativo para a emissão da agressão. A resposta de xingar acontece, e a consequência, que é expressar essa frustração toda, acaba servindo excepcionalmente como um reforço naquele contexto motivacional específico. Toda essa teia intrincada acontecendo ao mesmo tempo é exatamente o que chamamos de raiva. Entrando agora na parte 4, o paradigma da ansiedade, o efeito de uma ameaça iminente. Para introduzir esse paradigma comportamental da ansiedade, é preciso fazer uma pergunta inevitável. O que acontece com o ser vivo quando ele encara um sinal claro de que algo aversivo está chegando, mas tentar fugir ou se esquivar é algo completamente impossível? Um experimento magistral do Estes e do Skinner de 1941 responde a isso de um jeito impressionante. Eles tinham ratinhos de laboratório que aprenderam a pressionar uma barrinha normalmente para ganhar comida. Mas, de repente, um aviso sonoro começava a tocar no ambiente por alguns minutos e, logo depois, um choque elétrico inevitável. O resultado? Assim que o aviso sonoro começava, acontecia o que os cientistas chamaram de supressão condicionada. O comportamento normal de trabalhar pela comida simplesmente congelava. O animal travava completamente a rotina operante enquanto respostas reflexas de medo intenso dominavam o corpo à espera do evento aversivo. Trazendo essa descoberta do laboratório para o contexto humano, é só pensar na situação de alguém que precisa fazer uma apresentação gigantesca e exaustiva em público no final do dia. Igualzinho ao som para o rato, o tic-tac do relógio atua como um sinal contínuo de ameaça iminente. Imediatamente, a probabilidade de criar desculpas para tentar fugir do compromisso vai lá nas alturas. Fisicamente, o corpo é tomado por suor, respiração rápida e tensão muscular, puramente respondentes. E a característica mais marcante da ansiedade, outras fontes rotineiras de prazer, como comer o lanche favorito ou assistir a um vídeo engraçado, perdem totalmente a força. O episódio de ansiedade é, no fim das contas, essa grande reação de alerta e paralisação diante de um problema futuro. E finalmente chegamos à parte 5, o poder do ambiente, implicações práticas e clínicas. A principal lição clínica de toda essa pesquisa é a liberdade que ganhamos ao parar de lutar contra o invisível. Ao reconhecer que as emoções são essencialmente relações concretas entre os indivíduos e o ambiente ao redor, assumimos o controle. O sofrimento deixa de ser visto como um defeito de fábrica ou uma maldição interna e passa a ser compreendido como resultado natural do contato com contingências contextuais opressivas. O verdadeiro poder terapêutico está em conseguir agir e alterar ativamente as variáveis do ambiente, criando novas interações e mudando as contingências que causam dor, em vez de exigir que a mente apenas apague um sentimento isolado. Para fechar esta nossa análise, uma afirmação poderosa do Skinner nos lembra que abandonar essa ideia mítica da causa interna não torna a vivência humana fria. Pelo contrário, isso permite uma compreensão muito mais honesta da realidade. Somos seres em sintonia contínua com as engrenagens do mundo ao nosso redor. Entender a fundo os operantes e respondentes é a chave para a verdadeira mudança. E a pergunta que fica no ar é, sabendo que o ambiente molda o comportamento, quais variáveis nos ambientes ao nosso redor poderiam ser alteradas hoje para transformar as emoções que vivenciaremos amanhã? Fica a reflexão.